Tá bom. Outra pergunta do mesmo verbetólogo, do mesmo tertuliano. Na fatologia, página 1, terceira linha, de que forma podemos melhorar nosso autoconhecimento do funcionamento emocional em relação à alimentação? Então, esse item é bem importante. Você pode começar a listar os padrões emocionais que você tem. Por exemplo, como que eu fico quando eu estou com ansiedade, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou em alguma situação que eu fiquei frustrada. Então, você começa a analisar os seus padrões emocionais. E, a partir dali, qual é a relação alimentar que você tem? Um exemplo, eu estou com ansiedade, eu vou comer muito, eu como rápido, eu estou triste, eu deixo de comer, ou eu como em excesso, doces, ou acabo fazendo ingestão de bebida alcoólica. Quando eu estou tranquila, né, eu mantenho o mesmo hábito alimentar. Então, as emoções é interessante porque muitas vezes você busca sanar carências através da alimentação. Existe uma tendência, né, quando você não está bem resolvido com essas questões emocionais. Se a pessoa está mais lúcida, ela pode buscar, né, outras ferramentas mais adequadas do que, né, sufocar as emoções com o alimento. Acabando, um item a mais é que ele acaba demonstrando um afeto deslocado, né? E tem aqui na fatologia, na terceira linha, o autoconhecimento do funcionamento emocional em relação à alimentação. Esse item eu já comentei, mas vale a pena falar novamente, porque é um aspecto que influencia muito na nossa alimentação. Então, vale a pena pensar como você funciona nas alterações emocionais. Então, analisa lá, né, faz a sua listagem de emoções e como você se comporta. Eu vejo, quando eu estou com ansiedade, eu tendo a comer mais rápido. Então, ali já influenciou no que eu sinto, na mastigação, no paladar, né, na digestão desse alimento. Então, repercute na minha saúde. Então, como é que é quando eu estou triste, quando eu estou alegre, né? Um exemplo numa frustração. Então, a gente vê que a pessoa tende, não todas as consciências, cada um, né, vai para um lado, mas nesse item ela pode estar comendo muito doce, ingerindo bebida alcoólica. Tem uma revista bem bacana, gostei muito dessa reportagem. Ela é da Época, então ele traz aqui a imagem pai gordo, filhos obesos, né? Depois, quem quiser. Eu achei bem bacana assim, a abordagem, né, da pessoa que escreveu. Então, ela traz aqui histórias reais, né? Ela traz aqui a história da advogada, né? Contando a história dela, da família, todos estão numa condição de obesidade. Daí ela falou assim, que ela aprendeu a buscar conforto emocional na comida. Então, assim, é uma ectopia afetiva, né? Ela não buscou trabalhar o que está incomodando, o que está pegando, né? Tem outros casos aqui. Alimentação. Aqui, ó, quando fico ansiosa, devora doces. Da ansiedade, eu como. Então, durante a reportagem, tem várias pessoas falando, né, sobre essa questão do afeto deslocado para a comida, ao invés da solução do problema que a pessoa está passando. Isso é autorrespeito também. Tem uma carência acontecendo. A consciência não para analisar o que está pegando. Ela vai sufocar temporariamente. E ali ela arranja até dois problemas, né? Um, porque ela não resolveu o que está incomodando emocionalmente, e outro, porque ela aumenta de um determinado alimento. E ali já pode gerar excesso de peso, baixa autoestima, né? Entre outras derivações. E na parafatologia você fala dos bloqueios energéticos também, né? Decorrentes, na segunda linha. Os bloqueios energéticos decorrentes da obesidade. Então, é mais um nessa lista de malefícios. Né? Esse final de semana eu estava no simpósio da Consus e uma pessoa falou, achei bem adequado, assim, sobre a questão do excesso de peso, né, da gordura abdominal. Ela colocou que é um bagulho energético. Então, eu vejo assim que esses bloqueios energéticos decorrentes da obesidade, ele vai bloquear o umbilico chakra, cardio chakra, muitas vezes a sua lucidez, então fronto, corono, porque abaixa a lucidez, você não está atuando com a sua lucidez, com a sua racionalidade, você está atuando com o subcérebro abdominal.
Então, ele abaixou a lucidez, você vai, né, compensar aquela alimentação. E muitas vezes você está atuando com um grupo extrafísico junto, né, que daí amplifica, né, aquela baixa lucidez, aquele contexto ali de bloqueio energético. Um vampirismo energético, isso. Já tem estudos, eu já li a respeito de a obesidade durante a infância e a juventude, durante um período grande assim, que chega na adultidade, mais depois dos 40, 45, que afeta substancialmente a memória da pessoa. Eu vi numa revista também um artigo sobre isso. Achei bem importante isso, né? Dá para fazer várias análises, né? Um exemplo que você trouxe é bem válido da questão da criança. A criança aprende a sua alimentação, principalmente onde ela fica a maior parte do tempo, que é o grupo familiar. Então, o que os adultos estão ensinando, estão se alimentando, a criança está aprendendo. E aquele hábito saudável, ela leva para a adultidade. O hábito que não é saudável, ela também leva para a adultidade. No caso, aí se trouxe a questão da memória. Pode acontecer muitas coisas, né? A diabetes, por exemplo, né, decorrente aí de uma má alimentação, vai interferir na memória. Aí a gente pode ver também a questão energética, podendo interferir na memória, né, devido a uma obnubilação. Porque você está com um monoideísmo, né, um bato-pensene, você não está lúcida para dar um espaço mental para ideias mais avançadas. Você está em função, né, subjugado ali a questão do gastrosoma. Em Fatologia, página 1, terceira linha, gostaria que comentasse o autoconhecimento do funcionamento emocional em relação à alimentação. Você já respondeu, mas você pode fazer uma síntese novamente? Vou me esforçar aqui fazer uma síntese. Vou falar da mesma maneira aqui. Então, primeiro questionamento. Como funciono quando estou alterada emocionalmente? Quando eu estou bem, um exemplo. Como é que eu fico quando eu estou... Né, eu trouxe a ansiosa, né, eu percebo quando eu estou com ansiedade, eu trouxe aqui o meu exemplo que eu como rápido. Então, isso já influencia em vários aspectos da minha alimentação. Eu posso até tender a comer mais, porque eu não estou prestando atenção no que estou comendo, influencia no meu prazer, no meu paladar. Eu estou triste, né, como é que eu faço? Eu como mais, como menos, tendo alguma compulsão alimentar, o que acontece em relação à alimentação? Então, você saber, né, o seu funcionamento emocional é um momento aí de autoconhecimento e te ajuda bastante, né, te dá mais lucidez, orientação aí para estar trabalhando com esse item. Deixa eu só aproveitar que tem a ver com isso, tem a ver com a questão que a Keiko trouxe da hiperfagia, que uma das coisas que a gente observa é a relação à autoimagem, que ela colocou no verbete. Então, acontece, não necessariamente só com mulheres, mas a gente vê, assim, os exemplos que eu vi são mais com mulheres, mas deve acontecer com homens também. Da pessoa engordar, para ela, de alguma forma, fugir da afetividade. Não ser atrativa para um parceiro, não ser atrativo para uma parceira. Então, isso pode acontecer, tem a ver com a autoimagem, às vezes até uma autopunição. E o contrário também. A gente tem um exemplo de uma amiga que perdeu peso e ela tinha dificuldade de aceitar a nova condição. Que ela estava mais bonita, ela estava chamando mais atenção, mais atrativa, ela tinha dificuldade de lidar com aquilo porque aquilo mexe com o autoconceito da pessoa, né? Tem a ver com essas questões emocionais em relação à alimentação.